Aleluia. Boa noite a todos, graças e paz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amados, nessa ocasião eu quero falar um pouco sobre a nossa esperança e a nossa herança em Cristo. Nós sabemos que os homens em si anseiam por herança, mas as heranças do mundo elas são passageiras, transitórias, não nos trazem segurança e a qualquer momento elas podem ser perdidas. Ao contrário da segurança que nós temos em relação à herança que nos é prometida por Deus, que é eterna e infalível. E é exatamente sobre essa esperança e herança que nós temos em Deus que eu quero falar nesta noite. Como texto base, eu quero pegar 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto, amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vamos fazer uma breve oração. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, e te exaltamos por tudo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor opere, Senhor, nas nossas vidas, Senhor, de forma que a tua palavra, Senhor, frutifique, Senhor, em nós, Senhor, trazendo assim toda a tua vontade, todo o teu propósito, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Que o teu Espírito abra o nosso entendimento e a nossa compreensão, Senhor, para recebermos e compreendermos, Senhor, a tua palavra e assim crescermos na tua graça e no teu conhecimento. Nos ajuda, Senhor, nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, Senhor, que são muitas, Senhor, a fim de que em tudo, Senhor, seja glorificado e exaltado nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo, graças te damos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, amados, nós vivemos tempos difíceis, muitos de nós passamos por muitas dificuldades, tribulações, muitas das vezes grandes sofrimentos. E como fica a nossa esperança diante da grandeza da promessa de Deus e da herança que Deus tem preparada para nós? O contexto aqui, quando Pedro escreveu essa epístola, é logo após Roma ter sido incendiada. Os romanos estavam amargurados diante de suas grandes perdas e manifestando uma certa hostilidade ao imperador Nero, pois muitos acreditavam que o próprio Nero a havia incendiado por conta da sua ambição por construção. Ou seja, alguns achavam que o próprio Nero tinha incendiado Roma para que ele mesmo pudesse reconstruir depois, por causa da sua ambição por construção. Nero desviou essa hostilidade que caiu sobre ele
e usou os cristãos como bode expiatório, pois passou a divulgar que os cristãos tinham incendiado Roma, o que resultou em uma feroz perseguição aos cristãos. Possivelmente, muitos desses cristãos perderam seus bens, casas e propriedades. Então Pedro lhes escreveu esta carta para lhes encorajar, lembrando-lhes da grandeza da esperança e da herança que lhes estava prometido. Isso é algo, amados, que nós nunca podemos nos esquecer, da grandeza dessa herança que nós temos em Cristo, que Deus preparou para nós, o seu povo, a sua igreja. A esperança e a herança do cristão. Como está a nossa esperança em relação a essa herança que nos foi prometida? Como nós temos encarado essa herança, mesmo diante dos problemas que nós temos vividos, dos nossos sofrimentos, das nossas dores, né? Primeiro tópico: regenerados para uma viva esperança. Nós não temos uma esperança qualquer, amados. Nós temos uma esperança viva. Pedro, no versículo 3, ele começa dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro começa a sua carta com um ato de louvor a Deus por suas infinitas misericórdias, em se revelar ao seu povo na pessoa de Cristo. Era costume judaico iniciar as orações com louvor a Deus. Jesus também expressou essa prática ao ensinar seus discípulos a orar, pois diz: vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, como está em Mateus 6, 9. Isso é reconhecer a dignidade de Deus em ser abundantemente louvado e ter Deus na mais alta estima e reverência. Então, sempre, amados, que nós nos colocarmos na presença de Deus para o buscarmos em oração, é apropriado nós começarmos com um ato de louvor a Deus, reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo a grandeza da sua majestade, da sua glória, como Jesus mesmo nos ensinou. Continua ainda no versículo 3, que segundo a sua muita misericórdia. Pedro agora trata de esclarecer àqueles irmãos que o motivo que Deus os escolheu e lhes deu vida em Cristo, em uma viva esperança, não foi nenhuma virtude encontrada neles, nenhuma obra, nenhum mérito, mas a abundante misericórdia de Deus. É algo, amado, que nós precisamos ter sempre em mente. Deus não viu nenhuma virtude em nós para que nos escolhesse, para que nos elegesse, como está lá em Efésios, que Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Mas Ele fez isso pela sua livre graça. Ele fez isso porque Ele decidiu, Ele quis fazer assim. E como Paulo diz lá em Romanos capítulo 9, isso não depende de quem busca nem de quem quer, mas de quem Deus se compadece. Então o homem por si mesmo, ele não pode buscar a Deus. E é por isso que é um ato da livre graça de Deus. Continuando ainda no versículo 3, ele diz: nos regenerou. O novo nascimento é parte essencial da provisão de Deus para a nossa salvação. O homem natural está morto em seus delitos e pecados, como está em Efésios 2:1. Essa é a condição de todo ser humano, morto em delitos e pecados. E é por isso que é um ato da graça de Deus em nos salvar. O homem nada pode fazer para mudar a sua condição de morto. É Deus que o concede vida por meio da obra de Cristo na cruz e sua ressurreição. O fato de nós sermos salvos, amados, não tem nada a ver com nós, em relação à nossa busca, à nossa capacidade, o nosso empenho, a nossa habilidade,
o nosso poder, mas tudo isso é fruto da graça de Deus, mediante a obra de Cristo no Calvário, mediante a sua morte e a sua ressurreição. Sem isso não haveria nenhuma possibilidade de salvação para nós, e estaríamos eternamente condenados. Ainda no versículo 3 ele continua, dizendo que ele nos regenerou para uma viva esperança. Essa esperança é uma referência à vida eterna. Essa esperança é algo que não desvanece. Não pode ser extinta. Ela é viva, não por causa daqueles que a têm, não por causa de nós, né? Mas ela é viva por causa daquele que a concedeu, Deus. Esse é o motivo pelo qual essa esperança é viva para nós. Não por causa de nós, mas por causa da fidelidade de Deus que mantém a sua promessa. Hebreus 10, 23 diz: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Esse é o motivo pelo qual essa promessa é viva para nós, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. Pedro lembra aqueles irmãos que, de modo diferente daqueles que não têm esperança em Cristo neste mundo, mas que quando chegam as dores, os sofrimentos, as perdas, as perseguições, a sua esperança morre ou desvanece, né, diante dessas dificuldades, dessas lutas. Ao contrário disso, ao contrário dessa esperança que desvanece, eles tinham uma esperança viva, que não reside nas incertezas desse mundo, mas na infalível promessa de Deus. Esse é o motivo, amados, pelo qual nós temos essa esperança viva. Ela não pode ser extinta, ela não desvanece, mesmo diante das maiores dores, mesmo diante dos maiores tormentos e sofrimentos que nós possamos enfrentar. Pedro continua: mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro deixa claro que tudo que aqueles irmãos receberam de Deus, regeneração, a viva esperança que é a vida eterna, receberam por meio da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é a garantia de que Deus aceitou o seu sacrifício em prol do pecado do seu povo. Esse é o motivo, amados, pelo qual nós temos essa viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, alguns na igreja estavam dizendo que não havia ressurreição de mortos, e Paulo diz: olha, se Cristo não ressuscitou dos mortos, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, então nada tem mais após a nossa morte. Não há esperança nenhuma para nós. Mas Paulo, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou, para a nossa justificação. A ressurreição de Cristo dentre os mortos é a garantia que Deus aceitou o seu sacrifício em prol do pecado do seu povo. Romanos 4, 25 diz: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. É por isso que nós temos perdão dos nossos pecados, e é por isso que nós somos justificados, por causa da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Tudo que recebemos de Deus é apesar de nós mesmos, dos nossos pecados, e unicamente por causa de Cristo. Todas as bênçãos que nós recebemos, nós as recebemos apesar de nós, dos nossos pecados, e unicamente por causa de Cristo. Esse é o motivo pelo qual nós somos abençoados. Como está escrito em Romanos 11, 36, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém.
Tudo, amados, é por meio de Cristo e para Cristo e por Cristo. Tudo, tudo. Nada é por causa de nós. Nada. Né? Pedro continua. Segundo ponto. Uma herança incorruptível, incontaminável, reservada nos céus. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula, que não pode murchar, ou, em outras versões, imacessível, ou que não perde o seu valor. A herança outrora recebida pelos judeus, a terra de Canaã, era corruptível, e por diversas vezes foi maculada pelo pecado do povo. Estava sujeita à deterioração pela seca, pela ação dos inimigos invasores, que, por vezes, destruíram as suas cidades e lavouras. Diferente dessa herança recebida no passado, Pedro agora fala de uma herança incorruptível, que não pode ser deteriorada, que não pode sofrer nenhum dano, ou perder o seu valor, ou murchar. Uma herança que nada pode impedir o verdadeiro cristão de recebê-la. Essa é a herança que nós temos da parte de Deus, amados. Essa é a herança prometida para nós. E devemos nos agarrar a ela com todas as nossas forças. Devemos viver para isso. E, se for o caso, morrer por isso. Pedro continua. Reservada nos céus para vós outros. Diferente da herança outrora recebida, que por vezes foi alvo de ataques dos inimigos, e diferente da herança, casas, propriedade, que muitos desses irmãos perderam por conta da perseguição romana, agora eles têm uma herança reservada nos céus. Reservada é um termo militar que sugere vigilância constante. Nenhum dano pode sobrevir à herança. Ela está reservada nos céus. Essa é a herança, amados, que nós possuímos em Cristo. Nada pode causar dano a essa herança que está guardada por nós. Ela está protegida nos céus. Nada pode impedir de nós alcançarmos ela. Como está escrito em João 10, 28. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a segurança, amados, do cristão. Essa é a doutrina da perseverança dos santos, de que nós somos guardados e mantidos em Cristo até a consumação, até a nossa glorificação, até a nossa entrada definitiva na presença do Pai. Nós estamos guardados. Essa herança está guardada para nós, e nada pode nos tirar isso, nada pode nos roubar isso. E é por isso que a Bíblia nos convida a nos alegrarmos grandemente nessa esperança, nessa herança. Versículo 5 continua. Que sois guardado pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para revelar-se nesse último tempo. Não é só a herança que é guardada. Os herdeiros também estão totalmente seguros, guardados pelo poder de Deus, pela fé para a salvação. Embora esses irmãos estivessem enfrentando várias perseguições, Pedro os encoraja expondo a segurança que os cristãos têm em Cristo. Os cristãos já têm a vida, porém aguarda a sua manifestação final na glorificação, quando Cristo vier buscar a sua igreja nesse último tempo. Em Cristo estamos infinitamente seguros, sabendo que nos está reservada uma herança infalível, e que nós mesmos, de igual modo, estamos guardados pelo poder de Deus para esta herança. Então, amados, Deus não somente
guarda a nossa herança para nos dar garantia de recebermos essa herança, como as Escrituras nos diz que Deus também nos guarda para esta herança. Nós estamos guardados pelo seu poder, sabe? E é por isso que os santos perseveram, é por isso que os santos permanecem, não porque são fortes, mas porque o seu Deus é forte e os sustenta. Esse é o motivo pelo qual permanecemos e pelo qual continuamos de pé. Terceiro ponto, a alegria resultante de uma esperança viva e uma herança incorruptível. Amados, se nós não conseguimos nos alegrar na grandeza dessa esperança e dessa herança, eu não sei o que mais pode nos alegrar. Eu não sei o que mais pode nos encher de gozo, de prazer, de contentamento, sabe? Nós somos chamados a nos alegrarmos na grandeza dessa esperança e dessa herança. Versículo 6, Pedro diz: nisso exultais. O que o apóstolo está dizendo aqui é, diante dessa viva esperança e dessa herança incorruptível e infalível, alegrem-se, regozijem-se. Essa exortação de Pedro para nós, nos alegrarmos na grandeza dessa esperança, mesmo diante de qualquer dificuldade, de qualquer luta, né? O sentido aqui não é uma alegria superficial, mas é estar extremamente alegres. Somos chamados a sempre nos alegrarmos no Senhor. Como diz em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Esse é o chamado de Deus para nós por meio da sua palavra. Devemos sempre nos alegrarmos nele, sempre nos alegrarmos no Senhor, independentemente das lutas, das adversidades. E eu sei que elas são muitas, eu sei que elas existem, mas isso não é motivo, isso não pode roubar a nossa alegria em Cristo, Então devemos nos alegrarmos no nosso Deus, devemos nos alegrarmos, nos regozijarmos no nosso Salvador, mesmo diante de qualquer dificuldade ou de qualquer luta. O Salmo 32:11 diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. As Escrituras, por inúmeras vezes, amados, nos exorta a nos alegrarmos no Senhor, a nos regozijarmos nele, a estarmos sempre alegres nele, mesmo diante das lutas e das adversidades, porque nós temos uma esperança viva e uma herança incorruptível, que não pode murchar, que não pode perder o seu valor. Pedro continua ainda no versículo 6 e no versículo 7. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pedro aqui ensina aqueles irmãos que durante a sua breve jornada, peregrinação, às vezes é necessário passar por várias provações, por várias dificuldades, vários sofrimentos, a fim de aniquilar a falsa esperança e a verdadeira fé seja aprovada por Deus. Quantas das vezes, irmãos, nós colocamos a nossa confiança nas incertezas desse mundo? Muitas das vezes nós colocamos a nossa confiança nas nossas posses. Muitas das vezes nós confiamos em tudo, menos em Deus. E às vezes é necessário Deus nos levar a lugares difíceis, para que a nossa confiança não esteja em nós mesmos ou no homem, mas esteja nele. E é por isso que Deus muitas das vezes nos coloca em provação, para provar a nossa fé, para que nós amadureçamos, e a fim de que a nossa fé seja aprovada por Ele.
a fim de aniquilar a falsa esperança e a verdadeira fé seja aprovada por Deus, a qual terá a sua recompensa, redunde em louvor, glória e honra. Pedro faz um paralelo com a purificação do ouro, que mesmo sendo o melhor ouro, ainda que passe pelo melhor processo de purificação, ainda é perecível. Não importa o ouro que você compre, com o tempo ele vai deixar de existir. Mais cedo ou mais tarde ele vai se deteriorar. Mas Pedro diz, olha, mas a fé de vocês, aprovada por Deus, ela é mais preciosa do que esse ouro, que ainda que bem purificado, é perecível. Porque essa fé de vocês, ela não perece. Ela nos dá garantia dessa herança e dessa esperança em Cristo. E é por isso que ela é mais preciosa do que o ouro puro. E é por isso, amados, que Tiago, ele diz que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passarmos por várias provações. Porque são nessas provações que nós somos amadurecidos espiritualmente. São por meio dessas provações que a nossa fé é provada e aprovada por Deus, para que ela redunde em louvor, glória na manifestação do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro continua no versículo 8. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Embora aqueles irmãos, não tendo visto a Cristo em carne, eles o amavam. Mesmo não o tendo visto, eles creram nele por meio do evangelho que lhes foi anunciado. O que Pedro está dizendo aqui, irmãos, é que aqueles irmãos a quem ele estava escrevendo, eles não viram a Cristo em carne, a semelhança do próprio apóstolo Pedro, que esteve com Jesus durante o seu ministério terreno. E Pedro diz, olha, mesmo vocês não o vendo, vocês o amaram. E não é diferente em relação a nós. É aquilo que Jesus disse, para Tomé, quando Tomé pediu para pegar no seu lado e ver as suas mãos furadas, Jesus disse, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E esses somos nós, que não o vimos, mas cremos por meio da pregação do Evangelho. E eles se alegravam com uma alegria tão profunda, que não podia ser expressa adequadamente em palavras. Pedro diz que é uma alegria indizível, ou seja, não há palavras que possam expressar a alegria do cristão em Cristo. Não há palavras. E se nós vivemos uma vida de constante tristeza, amados, devemos buscar a Deus em relação a isso. Devemos buscar contemplar a grandeza das suas promessas nas Escrituras, a fim de que sejamos encorajados por ela, a fim de que de fato estejamos alegres em Cristo, mesmo diante de qualquer dificuldade, de qualquer luta. E essa alegria, ela era acompanhada por uma certa medida daquela glória que desfrutaremos na sua totalidade quando entrarmos para sempre na presença do nosso Salvador. Pedro diz que era uma alegria indizível e cheia de glória. É isso, amado, a nossa vida como cristãos. É essa a nossa esperança viva. É essa a nossa herança incorruptível. Não pode se deteriorar, não pode murchar, sabe? Ela está totalmente guardada para nós nos céus, reservada com toda segurança. E é por isso que nós podemos nos alegrarmos nisso, nos regozijarmos nisso. E de fato nós devemos sempre mesmo fazermos isso. 9, versículo 9. Pedro continua, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso diz respeito à recompensa final, à glorificação, quando estaremos para sempre com o Senhor.
diante da fé posta em Cristo para a salvação. Embora os cristãos já tenham a salvação, eles só desfrutarão da sua plenitude com a glorificação. Nós já somos salvos, mas só provaremos a sua plenitude com a nossa glorificação, quando estaremos para sempre com o Senhor. Paulo, se referindo a essa consumação plena da salvação, diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Essa é a nossa promessa, amados. Essa é a nossa esperança. Sabe? A coroa da justiça nos está guardada nos céus. E não é somente, Paulo diz, olha, isso não é só para mim, mas é para todos que amam a vinda de Cristo. É para todos que verdadeiramente esperam, é para todos aqueles que de fato estão em Cristo. E nada pode nos impedir, amados, em relação a nós recebermos essa herança, a nós entrarmos nela. Paulo tinha tanta convicção acerca disso, que ele disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada. Sabe? É nisso que deve estar o nosso foco. Sabe? Os nossos olhos precisam estar de fato voltados para Cristo. Sabe? Como diz o escritor de Hebreus, que nós devemos olhar firmemente para Cristo, sabendo que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Tudo é Cristo, amado, na nossa salvação, tudo. Como bem declarou o profeta Jonas, ao Senhor pertence a salvação. Não provém de nós, provém dele. E Ele nos deu tudo aquilo que nos é necessário para a salvação em Cristo. Tudo que nos é necessário para sermos salvos, nós encontramos em Cristo, e somente nele, e unicamente nele. Como diz a palavra, nenhum outro nome nos é dado debaixo do céu, pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus Cristo. Somente nele. Somente nele. Diante disso, meus amados, aqueles que estão em Cristo têm uma viva esperança. Nós devemos ter essa viva esperança em Cristo. Sabe? Assim deve ser. Não somente uma viva esperança, mas nós temos também uma herança incorruptível, que não pode murchar, sabe? Sabe quando você vai numa floricultura, Você vai lá procurar flores para você comprar para as pessoas que você ama. Duvido que você compre uma flor, ou uma rosa que está murcha. Por quê? Porque ela perdeu o seu valor, ela perdeu a sua beleza, sabe? Assim é a nossa herança em Cristo, ela não murcha, ela não perde o seu valor, sabe? É por isso que nós devemos nos alegrarmos grandemente nisso. Essa herança, ela está reservada, guardada em total segurança nos céus, sabe? A nossa casa, irmãos, pode ser assaltada, pode ser roubada, Como Jesus mesmo diz, que nós devemos ajuntar tesouro nos céus, onde a traça não rói, ou não corrói, onde o ferrugem não consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Ali deve estar o nosso tesouro, porque lá em Cristo, ele está em total segurança. Nada pode nos roubar esse tesouro, nada pode nos tirar essa herança, sabe? Nada. Nada pode nos impedir de recebermos. Sabe? Às vezes nós podemos ter, irmãos, uma grande herança para recebermos, uma grande fortuna, sabe? Nós podemos receber ela hoje, e morrermos ainda hoje, sabe? Essa é a incerteza das heranças, dos tesouros terrenos, sabe? Mas a herança em Deus nada pode nos tirar, Ela está guardada para nós, e nós estamos guardados para ela, duplamente seguros. Essa é a nossa herança.
a nossa esperança. Que sejamos extremamente alegres no Senhor, diante dessa viva esperança e herança incorruptível. Tem um pastor que eu gosto muito dele, John Piper. Ele diz que Deus é mais glorificado em nós à medida que nós estamos mais satisfeitos nele, ou que nós estamos mais alegres, mais contentes nele, mais felizes nele, sabe? Porque se eu estou infeliz, amados, isso mostra claramente que Deus não está sendo suficiente para mim. Eu entendo que existem os nossos momentos de tristezas, de sofrimento, de dores, eu também tenho os meus, mas isso não pode ser uma coisa contínua, que sempre estejamos assim, não. É uma coisa que é transitória, passageira. O que deve permanecer em nós é a alegria em Cristo. É isso que deve residir, morar, habitar em nós, esse gozo, essa alegria plena, como Paulo nos convida, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Que mesmo diante dos maiores sofrimentos, nossa fé se ache aprovada por Deus. Que as dificuldades, que os sofrimentos que nós enfrentamos, aprovações, não sejam motivos de murmurações para nós, de incontentamento em Deus, mas que mesmo diante delas, nós estejamos sempre contentes, satisfeitos nele, a fim de que a nossa fé se encontre aprovada em Deus, sabe? Paulo diz que nada trouxemos a este mundo e nada levaremos dele. Tendo, porém, o que comer e o que vestir, estejamos contentes, estejamos alegres, sabe? Esse é o conselho de Paulo. Então, nós precisamos de muito pouco, para estarmos felizes, para estarmos alegres quando nós temos Cristo, sabe? Agora, se nós não temos Cristo, nada pode nos preencher nesse mundo, amado. Nada pode nos satisfazer. Nada pode nos dar plena alegria, pleno prazer, plena satisfação. Só Cristo pode fazer isso em nós. Só Cristo, sabe? E muitas das vezes nós não encontramos isso, ou não temos isso, mesmo na condição de cristãos, porque temos colocado outras coisas como fonte do nosso prazer, da nossa alegria, do nosso contentamento. Mas que a nossa alegria de fato seja Cristo. Tem uma declaração do salmista, não me lembro qual salmo, que ele diz que bem-aventurado o varão que tem o Deus de Jacó por sua grande alegria. A nossa alegria não são as bênçãos de Deus. A nossa alegria não é aquilo que Ele pode nos proporcionar, não é a vitória, sucesso, que alguém possa conquistar. Não, Ele mesmo é a nossa grande alegria. E não é simplesmente a alegria, é a grande alegria, sabe? É isso que nós somos chamados a compreendermos e a vivermos de conformidade com isso. Que o nosso amor por Cristo seja manifestado em uma entrega total a Ele, sabe? Jesus mesmo diz que nós não podemos ter dois senhores, porque amaremos a um e desprezaremos a outro. Então a nossa entrega a Cristo precisa ser total, sabe? Nós precisamos morrer para nós mesmos, para vivermos para Cristo. É isso que Cristo mesmo fala. Se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, sabe? Então, para nós sermos discípulos de Cristo, nós devemos negarmos a nós mesmos, a fim de que a sua vontade seja estabelecida em nós, a fim de que o seu propósito se manifeste em nós, sabe? E nós, como cristãos, nós devemos desejar isso. Nós devemos buscar isso, sabe? Romanos 12 diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, não devemos nos conformar com este mundo, a fim de compreendermos que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável, sabe? É isso que nós precisamos entender. Não importa qual seja a vontade de Deus para mim e para você, mesmo que seja contrário àquilo que eu quero, mesmo que seja contrário àquilo que eu busco, eu como cristão, eu preciso entender que essa vontade de Deus, ela é boa, é perfeita e é agradável. Isso é fé, isso é confiança em Deus, sabe?
É isso que as Escrituras nos ensinam, amados. Que crendo em Cristo, nos alegremos com essa alegria indizível e cheia de glória. Essa alegria que não pode ser expressa com palavras. Essa alegria que mesmo que tudo esteja dando errado, que tudo esteja em um caos ao nosso redor, mesmo assim nós estamos alegres no Senhor. Eu gosto muito de citar Abacuque, quando ele diz, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja vaca nos currais, as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, mesmo que tudo esteja dando errado na minha vida, é o que diz Abacuque, ele diz, todavia, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. É isso que Abacuque nos ensina, amados. E é isso que nós devemos fazer sempre, sempre. Mesmo diante das nossas dores, dos nossos sofrimentos, dos nossos tormentos, com uma compreensão daquilo que Cristo realizou por nós na cruz. Ele levou sobre si os nossos pecados. Ele sofreu mais do que todo mundo, sabe? Mesmo sendo justo, mesmo sendo totalmente santo, ele sofreu mais do que todo mundo, porque o nosso pecado foi colocado sobre ele. Como não nos alegrarmos nisso? Sabe? Como diz Isaías 53, ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a obra de Cristo na cruz, sabe? Para nos dar salvação, para nos curar acerca dos nossos pecados e nos conduzir de fato a Deus. Como diz Pedro, Cristo morreu uma única vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Esse é o propósito, amados. Esse é o motivo da cruz de Cristo, sermos conduzidos a Deus. Que por meio dessa viva esperança venhamos confiantemente e alegremente aguardar a nossa entrada definitiva nessa herança incorruptível que nos está reservada nos céus. Nós possamos aguardar, amados, com toda segurança, com toda confiança, essa herança que nos está proposta em Cristo, porque é uma herança que não pode falhar, é uma herança que não pode dar errada, sabe? Como diz Paulo, porque fiel é aquele que prometeu. Sabe? Nós precisamos ter essa confiança em Deus. Paulo diz, porque eu sei em quem tenho crido e também sei que é poderoso. Essa confiança, amados, nós precisamos ter no nosso Deus. E sabermos que independentemente de qualquer coisa, tudo vai bem, porque Ele está conosco. Ele está conosco. Nós temos uma grandiosa promessa da parte dEle. Ele mesmo diz, eis que não te deixarei, nem te desampararei. Ele diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Então não importa a situação, não importa a circunstância, nós não estamos sozinhos. Nós temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado. Não somente ao nosso lado, né? A sua palavra diz que Ele habita em nós. Nós somos o templo da sua habitação, a sua morada. Então alegre-se em Deus, amados. Que a sua esperança de fato seja viva na grandeza dessa herança que nos está preparada. Alegre-se sempre nele, regozije-se sempre nele. Se coloque de pé se possível. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te rendemos graças, Senhor. Obrigado, Deus, pela grandiosidade, Senhor, da tua obra salvadora, Senhor, em Cristo, Senhor. Obrigado por essa esperança viva, Pai, que o Senhor nos dá. Obrigado por essa herança incorruptível, Senhor, que está guardada, reservada, Senhor, nos céus, Senhor, para nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque
Nós temos toda a segurança, Senhor, da qual precisamos, Senhor, em Cristo, ó Deus. Não há lugar, Senhor, para o desespero, Senhor, em nós, Senhor, porque nós estamos seguros, Senhor, em Ti. A Tua palavra diz que nós somos guardados, Senhor, pelo Teu poder, Senhor. Que a cada dia, Pai, o Senhor nos conceda a graça, Senhor, de estarmos conscientes, Senhor, acerca dessa Tua bondade, desse Teu favor, Senhor, em nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor, a tomarmos posse, Senhor, de fato, Senhor, dessa herança, dessa promessa, Senhor, grandiosa, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a fim de que essa esperança, ela permaneça viva, Senhor, em nós, Senhor. Sabendo, Senhor, que aquele que prometeu é fiel, Senhor, para cumprir, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a fim de colocarmos a nossa confiança, a nossa esperança, Pai, inteiramente, Senhor, em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Que a nossa esperança, que a nossa confiança não esteja, Senhor, nas incertezas deste mundo, Senhor, mas em Cristo, Senhor, que opera tudo em todos, Senhor, segundo a Sua vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, que estejamos cheios, Senhor, de alegria, de gozo, de contentamento, Senhor, em Cristo, ó Deus Todo-Poderoso. Nos ajude a vivermos de forma, Senhor, que demonstre, Senhor, que Cristo é suficiente, Senhor, para nós, ó Deus. Nos ajude a vivermos, Senhor, alegremente, Senhor, em Ti, mesmo quando nos falte tudo, Senhor. Porque quando nós temos Cristo, Senhor, não nos falta nada, Senhor, porque Ele de fato é tudo que nós temos, Senhor, é tudo que nós precisamos, ó Deus. Nos ajuda, Senhor. Ajuda o Teu povo, ajuda a Tua igreja, Senhor, a estar firmado, Senhor, na grandeza, Senhor, dessa promessa, Senhor, dessa herança, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a estarmos constantemente, Senhor, olhando para Cristo, com os nossos olhos fitos, Senhor, nele, ó Deus Todo-Poderoso. Que de fato o nosso tesouro, Senhor, esteja nos céus, Senhor, e não neste mundo, Senhor. Porque os tesouros deste mundo, Senhor, eles são corruptíveis, Senhor. Eles são transitórios, Senhor. Mas o tesouro, Senhor, que o Senhor tem para nós, guardado, reservado nos céus, Senhor, é incorruptível, Senhor, é eterno, Senhor. Ó, Senhor, nos ajude, Senhor, a abraçarmos, Senhor, a Tua promessa, Senhor, a grandeza, Senhor, dessa obra, Senhor, de Cristo na cruz, Senhor, que é poderosa, Senhor, para nos salvar, ó Deus Todo-Poderoso. Que a cada dia, Senhor, vivamos, Senhor, fundamentados, Senhor, na grandiosidade dessa esperança viva, dessa herança, Senhor, incorruptível, Senhor, que não pode murchar, que não pode se deteriorar, ó Deus Todo-Poderoso. Que a cada dia, Senhor, vivamos, Senhor, para Cristo, Senhor. Que essa alegria indizível, Senhor, que não pode ser expressa em palavras, Senhor, seja vista a cada dia, Senhor, em nós, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, ó Deus Todo-Poderoso. E que estejamos confiantes, Senhor, nessa promessa, Senhor, em relação à nossa glorificação, à nossa entrada definitiva na Tua presença, Pai. E como diz a Tua palavra, Senhor, é uma promessa que não pode falhar, Senhor. Nada pode nos impedir, Senhor, de recebermos essa herança, Deus. Obrigado, Senhor, por tão grande segurança, Pai, que o Senhor nos tem dado em Cristo, Senhor. Nos abençoa, Pai, nos fortaleça, nos encoraje, Senhor. Encoraje, Senhor, cada irmão, cada irmã, Senhor, neste lugar, a continuar, Senhor, vivendo, Senhor, para Ti, Senhor, uma vida de total entrega, de total dedicação, Senhor, a Ti, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a vivermos para Ti. Nos dê graça, Senhor, para isso. Nos fortaleça, Senhor, para isso, ó Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado, Senhor, por tão grande, Senhor, salvação, Senhor. Obrigado por Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor operou tudo isso em nós, Senhor, por tua livre graça, Pai. Não houve nenhum ato de bondade em nós, nenhum mérito, Senhor, mas o Senhor fez isso porque o Senhor o quis, para o louvor da tua glória, Pai. Não fomos nós, Senhor, que fomos a Ti, mas o Senhor nos atraiu eficazmente a Ti. O Senhor venceu a nossa incredulidade, o Senhor mudou a disposição do nosso coração, ó Deus. Obrigado, Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor nos tirou do reino da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Graças te damos por tudo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.